Olá, bom dia, ouvintes do meu canal, irmãos, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão. E hoje eu quero trabalhar um tema que aparentemente vai parecer meio estranho para você, a forma como que eu vou abordar. O tema significa Jesus é a lei de Deus. Aí você pode me perguntar, Igor, você é legalista, Igor? Igor, como que Jesus pode ser a lei de Deus? Se a lei só vem para manifestar o nosso pecado, vem manifestar o quão pecadores nós somos. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência para que eu possa explicar o porquê eu escolhi esse tema. E você vai entender como Jesus é a lei de Deus no sentido da vida e não no sentido da morte. Nós precisamos entender o seguinte: a lei, no sentido humano, ela foi dada para revelar a Israel o caráter de Deus, o caráter santo, o caráter justo, o caráter soberano. E a lei, ela expressa toda a vontade de Deus. Mas só que qual que é o grande problema da lei em relação a nós, seres humanos? Nós somos pecadores e nós não somos santos. Esse é o problema. A nossa natureza é pecaminosa. A partir do momento que Adão pecou, logo todos receberam a condição de pecadores. Logo todos se tornaram pecadores em sua natureza. O fato de se tornar pecador como natureza, quando uma pessoa nasce, ela já nasce no pecado. A partir do momento que ela começa a crescer, desenvolver intelecto, desenvolver suas emoções, suas vontades, ela só tem como decidir pelo pecado. Então é pecador por condição e pecador por decisão. Então não há possibilidade de pecadores obedecerem à lei santa e perfeita de Deus. Então como que Deus resolve esse problema? Deus deu aos homens uma lei santa, entregou lá no Sinai a lei para Moisés, e Moisés explicou para o povo, revelou ao povo, mas os pecadores, eles nunca têm capacidade de entender a lei de Deus, porque a lei de Deus ela é espiritual. A lei de Deus ela é muito profunda, ela vai em todas as implicações da nossa vida. E nós, como pecadores, nós só pensamos em nós mesmos. Nós não pensamos no próximo, nós não pensamos no cosmos, na ordem criada. Quem tem capacidade de pensar em todas essas coisas somente Deus. E a lei de Deus ela é exatamente para isso, para mostrar como as coisas funcionam, como devem funcionar de acordo com a vontade de Deus. Então, no sentido de condição humana, nós não temos capacidade mesmo de cumprir a lei de Deus. Nós só conseguimos olhar para a lei, ver que ela é santa, diferenciar ela de nós, percebendo que quem fez aquela lei é santo, é justo, é perfeito. Isso revela quem nós somos, somos pecadores. É como uma luz que ilumina o ambiente. A luz ela vai trazer, ela vai revelar o que tem no ambiente. Só que a luz ela não tem a capacidade de transformar a natureza de tudo aquilo que está no ambiente. Então, como que Deus resolve esse problema? Ele teve que encarnar o seu filho, aquele que sabe de toda a vontade do Pai, aquele que entende o sentido mais profundo da lei de Deus, que é santa, justa e perfeita. Ele teve que encarnar Jesus, para Jesus vir a esse mundo, obedecer na prática toda a lei de Deus, para se tornar justo e justificador de pecados. Isso é muito importante. Por que Jesus é justo? Porque ele obedece toda a lei de Deus. E justiça na visão de Deus, na perspectiva de Deus, é funcionar de acordo com a ordem criada. Um ser justo, ele funciona exatamente como Deus criou ele para funcionar. E o único ser perfeito que desceu a esse mundo, que obedeceu toda a vontade de Deus e que funcionou exatamente de acordo com a ordem criada, que
que funcionou exatamente como o ser humano foi criado para funcionar, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa dele, que nós conseguimos nos aproximar de Deus Pai. Porque ele veio para pegar a condenação da lei, a lei que revela o caráter de Deus, mas que não transforma o interior do pecador. Ele veio para cumprir essa lei e se tornar lei para nós. Cristo, ele é a personificação da lei de Deus, no sentido prático. Ele é a lei do Espírito e da vida. Por que ele é a lei do Espírito e da vida? Porque ele tem o Espírito de Deus nele. Ele entende qual que é a intenção de Deus. Quais são as implicações da lei de Deus. Aquilo que os pecadores não têm capacidade de fazer, Cristo tem capacidade de fazer. E ele fazendo tudo isso, cumprindo toda a lei, morrendo pelo pecado dos pecadores, assumindo a condenação da lei. Porque a lei, ela é condenatória para pecadores. A lei só absolve justos. O único justo, Jesus. Então ele assume a condenação da lei para perdoar pecadores pela fé nele. Aqueles que manifestam fé em Jesus. Aqueles que se tornam seguidores de Cristo. Aqueles que se arrependem dos seus pecados. Aqueles que reconhecem que são pecadores e se tornam seguidores de Cristo. Esses são os que são salvos, os que são regenerados, os que vão se tornando a imagem e semelhança de Cristo. Então, a questão não é obedecer às regras, a questão não é obedecer mandamentos, regimentos, costumes. Toda religião tem seus costumes, toda religião tem as suas regras, toda religião tem os seus regimentos internos. A questão é seguir a Cristo. Por que é importante seguir a Cristo? Porque ele vai nos ensinar na prática como é obedecer a Deus. Ele vai nos ensinar na prática o que é ser um filho de Deus. Ele vai nos ensinar na prática o que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ele vai nos ensinar a amar a Deus, ele vai nos ensinar a amar nós mesmos e vai ensinar a nós a amarmos o próximo. Então, nesse sentido, não no sentido condenatório da lei que revela o pecado de pecadores, mas no sentido da lei do Espírito da vida, o Cristo que entende a vontade do Pai, obedece com prazer, tem satisfação na vontade do Pai e ensina os seus irmãos. Porque todos os que o receberam, como está lá em João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Crer implica obedecer. Crer implica entregar a vida para aquele que o salvou. Nós nos agarrarmos em Cristo com todas as nossas forças e seguirmos a Cristo para onde quer que Ele nos envie. Então, quando você tem um contato com a palavra de Deus, você não está no contato com um livro de regras, regimentos, ordenanças apenas. Você está em contato com um livro que vai te dar o caminho para a vida eterna. É na palavra que você encontra palavras de vida eterna que apontam para Cristo. O sentido final da Bíblia é Cristo. O sentido final da Bíblia é seguir a Cristo, é se tornar um filho de Deus, é se tornar participante da família de Cristo. É o triunfo da Igreja de Cristo e a condenação dos perversos, daqueles que não querem, obedecer a Cristo, aqueles que não tiveram sua alma regenerada, aqueles que querem permanecer no seu pecado, aqueles que preferem viver para si mesmos. Para esses, a lei é condenação, mas para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para esses, a lei de Deus é a lei do Espírito da vida. Não quer dizer que você vai obedecer todos os mandamentos, esgotar os mandamentos e,
Já cumpri, não preciso mais. Não, você vai viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Cristo, ele é a lei do Espírito da vida. Ele é a personificação da lei do Espírito da vida. Em Cristo você encontra todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento de Deus. É em Cristo. Você precisa se aprofundar em Cristo. E para se aprofundar em Cristo, começa com arrependimento de pecados. Crer na boa notícia que ele veio para salvar pecadores e torná-los filhos de Deus e obedecer os seus mandamentos. Como ele mesmo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, esse é o meu convite para que você tenha essa caminhada. Siga a Cristo, principalmente. E ele vai te ensinar como é viver uma vida abundante e uma vida plena. Quero terminar essa reflexão fazendo uma oração com você. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que terão contato com esse vídeo, Deus. Que recebam essa boa notícia do Evangelho, ó Deus. Que o Senhor veio para salvar pecadores. Que entendam que o cumprimento da lei é Cristo. Cristo cumpre toda a lei. Cristo, ele entende as implicações da lei. Cristo entende a profundidade da vontade de Deus Pai, porque ele é um com Deus. Que cada um desses ouvintes, ó Pai, eu te peço que o Senhor alcance com graça, com misericórdia, e que eles tenham os olhos abertos, e eles possam ver Jesus como ele é, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia proveitoso, que nós estejamos de graça, debaixo da Tua graça, e que Suas misericórdias se renovem a cada manhã em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, pela Tua bondade, porque o Senhor faz chover sobre bons e maus, ó Pai. E que esse vídeo seja um instrumento, ó Deus, para ser anunciada a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um ótimo dia.